Olá pessoal, tudo bem? Como a gente tinha falado no último vídeo, nós estávamos mostrando no primeiro vídeo sobre a política em diversos segmentos da sociedade, né? Nós falamos sobre políticas públicas, políticas partidárias, política empresarial, a política monetária, e eu deixei no último vídeo falando sobre a política bíblica ou a política à luz da Bíblia, né? O que seria isso? Ou seja, a Bíblia fala sobre política, a Bíblia traz o assunto sobre política. Se algumas pessoas acham ou entendem que política é coisa do diabo, como que a Bíblia fala então sobre política, ok? É isso que a gente vai abordar hoje, daqui para frente. Então, pessoal, o que seria a política bíblica ou a política à luz da Bíblia, né? Seria um conjunto de ações, de princípios, de normas, de leis, né, de códigos que visam o perfeito funcionamento, organização e estrutura tanto social quanto religiosa de um povo, aí que no caso seria o povo de Deus. E a gente encontra exatamente isso na Bíblia. Nós falamos anteriormente que política é a arte ou a ciência de governar, de administrar, de organizar, é verdade? Um estado, uma cidade, um povo, uma nação. E é exatamente isso que Deus irá fazer com o povo de Israel. Deus vai administrar, Deus vai governar e Deus vai organizar esse povo que está saindo do Egito, né, em direção à terra prometida, Canaã. E você observa o seguinte: quando o povo de Israel sai do Egito, aproximadamente ali por volta do ano de 1449, as datas não são precisas, tá? Tem autores, escritores que utilizam datas mais para cima, outros abaixo disso, 1444, 1447. Eu utilizo essa data de alguns autores, que é 1449 a.C., em direção a Canaã. Você vai perceber claramente que Deus vai organizar a nação de Israel. Deus vai organizar a nação de Israel em 12 tribos. A tribo de Rubens, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulão, Naftali, Gade, Asser, Dan, José e Benjamim. 12 tribos, isso é uma organização. Ou seja, Deus está utilizando desse elemento, dessa ferramenta chamada política, que é a arte ou a ciência de governar, de administrar, de organizar, para fazer o quê? Para justamente isso, organizar Israel em 12 tribos, e coloca também 12 representantes sobre cada uma dessas tribos, representantes religiosos e também representantes militares, ou seja, 12 tribos e 12 cabeças de cada tribo. Cada tribo tem a sua bandeira, tá? tem a sua insígnia, ok? E interessante também, a Bíblia vai dizer, no livro de Números, capítulo 1, tá lá, Números capítulo 1, Números capítulo 13, Números capítulo 3, versículo 4, versículo 10, versículo 38, que olha só a organização, como Deus está utilizando desse elemento, volta a dizer, a política para organizar o seu povo. Até a ordem como as tribos deveriam ficar em redor ou em volta do tabernáculo, Deus estabeleceu. Você sabia disso? Não era tudo embolado, cada um embolado, não. Quando Deus estabeleceu o tabernáculo no deserto, o tabernáculo tinha uma posição de ficar, e cada tribo dessas 12 tribos tinha uma posição estratégica no tabernáculo. Por exemplo, haviam tribos que ficavam, 3 tribos no norte, mais 3 no sul, leste e oeste. E quais eram as tribos que ficavam na parte de cima do norte? A tribo de Dan, a tribo de Assé e a tribo de Naftali, no norte. No sul, na parte de baixo, ficava a tribo de Ruben, Simeão e Gade. Né? À frente, vamos dizer assim, ao leste, ficava a tribo de Judá, Isacar e Zebulon. E na parte oeste, no fundo, ficava a tribo de Efraim, de Manassés e Benjamim. E ao redor do tabernáculo ficava a tribo dos levitas. E detalhe, os levitas também ficavam numa ordem estabelecida, numa organização, não era bagunça assim como que antigamente, né, quando uma pessoa ia entrar no trem da Central do Brasil, né, na hora do rush, aquela bagunça, nem abriu a porta, ninguém estava pulando pela janela, puxando a porta, aquela correria, não, tudo bem organizado, bem administrado, planejado, certinho, bonitinho. Até a tribo dos levitas tinha uma organização. Na frente, na parte leste, ficava Moisés e o sumo sacerdote Arão. Na parte do norte, a parte de cima, ficavam os levitas meraritas. Na parte do sul, embaixo, ficavam os levitas coatitas.
E a oeste, lá no fundo, ficavam os levitas gersonitas, entendeu? Quer ver uma outra organização? A Bíblia vai dizer que essa estrutura, essa organização que foi estabelecida por Deus, tá? Deveria permanecer quando o povo marchasse em acampamento. Acampado deveria ter essa estrutura. E quando levantasse acampamento e o povo começasse a marchar, está marchando em direção a Canaã, essa estrutura deveria ser mantida, ou seja, acampados ou em marcha. Está lá o tabernáculo sendo levantado, os levitas eram para isso, para montar, a tarefa dos levitas era para montar, desmontar, carregar o acampamento, em quarto lugar, proteger. Tem uma outra questão aqui muito interessante, mas agora a gente não pode entrar nesse detalhe, só quando a gente for falar sobre exclusividade pastoral à luz da Bíblia, ok? Então, quando eles fossem marchar, essa estrutura deveria estar nessa posição. As tribos do norte no norte, em acampamento, andando, tá? A tribo do sul, no sul, acampamento andando, leste e oeste. Não poderia embolar as estações, ficar tudo misturado. E agora vai levantar acampamento, corre para cá, corre para lá. Nada disso. Eu fiz essa para você entender como você bagunça, né? Não, era tudo muito bem organizado e administrado. Sabe o que é isso? Política. Política, vou repetir, para você entender, né, que tem algumas pessoas que a gente tem que repetir para a pessoa assimilar. É a arte ou a ciência de governar, administrar e organizar uma cidade, uma sociedade, um estado, um país ou uma nação. E é exatamente isso que Deus está fazendo, lançando mão da política para organizar o seu povo. Está lá em Números, capítulo 1, versículo 51, em Números 3, capítulo 4, número 3, versículo 4, versículo 10, versículo 38, Números 13, tá? E também sobre os levitas, Números 1, do verso 47 ao 54, você vai encontrar lá, tá bom? Números 1 também, do 4 a 16, tem uma série, você vai encontrar a organização, a colocação de cada uma dessas tribos. Isso é política. Vamos lá. Quando você, querido, abre a Bíblia Sagrada, você estuda a Bíblia Sagrada na escola bíblica dominical, seja num curso de teologia, o básico, médio, ou bacharel, ou até uma pós, enfim, você vai estudar na Bíblia Sagrada, no mínimo, 3 tipos de governo que ela apresenta. Quem é frequentador de escola dominical sabe disso. Não precisa você ter doutorado, pós-doutorado, ser um semi-querubim para saber disso. Quem lê Bíblia, quem estuda a Bíblia, quem pelo menos frequenta a escola bíblica dominical, sabe que a Bíblia apresenta no mínimo 3 formas de governo. Isso é o quê? É pecado? Quem criou isso? Foi o diabo? Não. Você vai encontrar a primeira forma de governo, é um governo teocrático, onde Deus governa o seu povo, Deus orienta o seu povo, Deus guia o seu povo, Deus lidera o seu povo, que a palavra teo significa Deus e krateo significa governar. Então, vem um governo teocrático, teocracia, forma de governo, onde Deus governa, onde Deus lidera. Está na Bíblia Sagrada. Você vai encontrar em Êxodo 15, 18, Êxodo 15, 18, Êxodo 19, versos 4 até o 9. Estou dando base bíblica, tá? Não estou criando nada aqui de agarra, não estou inventando nada, aqui não é chutologia, axologia, é Bíblia. Repetindo, Êxodo 15, 18, Êxodo 19, 4 até o 9, e Deuteronômio 33, versos 4 e 5. Vai mostrar a forma de governo teocrático, onde Deus governa o seu povo, Deus orienta o seu povo, Deus guia o seu povo, ok? E Deus vai utilizar o quê? A política como arte de administrar, de governar, né, e organizar uma nação. Você vai encontrar a segunda forma de governo, que é o governo dos juízes. Está lá em Deuteronômio 16, versos 18 e 19. E Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 9, que tem ali, a Bíblia apresenta o primeiro dos juízes, que é o Otiniel. Está na Bíblia Sagrada, não está na Bíblia do capeta, na Bíblia dos demônios, na Bíblia do diabo, a Bíblia satanista, está na Bíblia Sagrada. Forma de governo humano, governo dos juízes. E detalhe, diga-se de passagem, o governo dos juízes perdura por cerca de 407 anos. Também é uma questão, né, do ponto de vista bíblico, de estudo, de pesquisa, acadêmico, que há uma certa diferença
Alguns falam 320, 350, questão de contagem. Eu não vou entrar no mérito teológico e exegético da questão, tá bom? Eu utilizo essa contagem de alguns autores, 407 anos. E diga-se de passagem, nós sabemos que durante o governo do juiz, a nação de Israel se desviava da presença do Senhor de tempo em tempo, e Deus levantava nações inimigas, povos vizinhos, inimigos, para poder castigar Israel. Na realidade, foram apenas 100 anos que Israel ficou desviado, somando todo esse período de desvio da presença do Senhor. Você vai somar, você vai encontrar o resultado de 100 anos que Israel ficou desviado da presença de Deus. 307 anos, bonitinho, do governo humano, 307 anos na presença do Senhor, apenas 100 anos. Algumas pessoas não sabem disso. 407 anos de governo do juiz. E detalhe, Deus cooperando com o governo dos homens, Deus colaborando com o governo dos homens, Deus participando do governo dos homens, Deus ajudando, colaborando com o governo dos juízes durante 407 anos. E todas as vezes que a nação de Israel se desviava da presença do Senhor, Deus castigava o povo. Só que muitas pessoas não observam isso na Bíblia. E professores de escola dominical às vezes não focam isso, nem de seminário teológico. Não falam que foram apenas 100 anos que o povo ficou desviado. 307 anos o povo ficou na presença do Senhor, por mais de 3 séculos. Então a gente vai jogar fora 3 séculos por causa de 1 século? Eu não acredito nisso. Você não joga fora uma dúzia de banana porque tem uma banana estragada no meio. Você não joga fora uma dúzia de laranja porque tem uma laranja estragada no meio. Você não vai jogar fora 3 séculos de governo, de juízes, na presença do Senhor, porque o povo ficou 100 anos desviado. Por favor. Então, governo humano, Deus colaborando. Mais à frente você vai encontrar o governo monárquico, o governo dos reis, a partir de Saul. Outros estudiosos preferem colocar a partir de Davi, por uma série de coisas, se der tempo aqui a gente fala. O governo monárquico perdurou Israel por cerca de 435 anos, no mínimo, 430, quase meio milênio. 435 anos. Que vai de Saul até a queda de Jerusalém em 586 e 585, por Nabucodonosor. E Deus também participou, Deus também participou desse governo monárquico, colaborou, ajudou. O próprio Davi é um exemplo disso, quando Deus fala com Samuel, vai até a casa de Jessé, ungir um rei, porque dentre os filhos de Jessé, eu tenho, Deus está falando, não é o diabo não, eu tenho me provido de um rei. Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, soberano rei dos reis, está se provendo de um rei. Está mandando levantar um rei sobre quem? Sobre Israel? Isso é diabo? Isso é do capeta? Como é que pode dizer que política é algo do diabo? Eu fico por pensar como é que da onde esse povo lê Bíblia? Esse povo não lê Bíblia, esse povo deve passar o tempo todo na internet, sei lá onde, está na praia. O próprio Deus fala, homem segundo o coração de Deus. Então, o governo monárquico de Israel vai durar 435 anos. E Deus coopera, e Deus ajuda, e Deus colabora. É claro, quando o povo se desviava, Deus castigava. Mas você não pode negar que a Bíblia apresenta reis como Davi. Reis como, por exemplo, Josias. Reis seríssimos como Josafá, que o próprio profeta falou, Josafá, se não fosse a tua presença aqui, eu não ia profetizar por causa do caso de Acabe. Mas por causa de você eu vou profetizar. Manda trazer um tangedor. Porque Josafá era um homem comprometido com Deus. Então não tem nada a ver, sabe? A questão não é o governo, não é a política, é o ser humano, é o coração. Ok? Então essas 3 formas de governo você vai encontrar onde? No jornal do Jornal Globo, na revista Veja, na Isto É, sei lá onde, né, super interessante que você vai encontrar, deve ser no Valor Econômico, que você encontra essas 3 formas de governo. Não, na Bíblia, na Bíblia Sagrada, na Bíblia inspirada pelo Espírito Santo, onde tem 66 livros, você encontra esses 3 tipos de governo: o governo teocrático, o governo dos juízes e o governo monárquico. E se você juntar o governo dos juízes e o governo monárquico, que todos os 2 governos são governados por homens, você vai ter um somatório de 842 anos de governo humano, juntando o governo dos juízes com o governo monárquico. Quase 1 milênio! E Deus participando. Como é que governo é coisa do diabo? Como é que política é coisa do diabo? Quem foi que te ensinou isso? Aonde está escrito isso?
Sabe, assim, o povo evangélico é meio complicado. Quando você lê, por exemplo, estuda, pesquisa os livros de Samuel, primeiro e segundo Samuel, primeiro e segundo Reis, você vai encontrar ali, no mínimo, 20 tipos de cargos, funções, posto político na Bíblia Sagrada. Aqui, ó. Nessa Bíblia aqui você vai encontrar aqui. Aqui você vai encontrar no livro de Samuel, no livro de Reis, primeiros Reis, segundos Reis, você vai encontrar no mínimo 20 tipos diferentes de funções políticas, de cargos políticos e cerca de 10 golpes de Estado, mais ou menos 10 golpes de Estado você encontra também ali no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis. Um exemplo disso é a tentativa de golpe de Estado por Adonias, junto com algumas pessoas do palácio. Um outro exemplo é a revolta de Jeroboão, que divide as tribos de Israel, levando 10 tribos de Israel. E mais à frente você vai encontrar, ou antes você vai encontrar, por exemplo, a luta entre os adeptos do governo de Saul contra os adeptos, os aliados de Davi. E fica um tentando dar golpe de Estado no outro. Porque quem era a favor de Saul não queria que Davi assumisse o poder. Tudo na Bíblia. 10 exemplos, mais ou menos, de golpe de Estado. Governo, política. Não? Vamos para frente. Eu falei sobre Davi, o governo monárquico, que a monarquia começa com Davi, porque a maioria de alguns estudiosos da Bíblia Sagrada acredita que os melhores manuscritos não trazem a palavra rei para Saul, né? Traz a palavra rei para Davi, que é a palavra Malcar, o rei, o reinante, o governante, não traz a palavra rei Malcar para Saul, mas traz a palavra Noged, que significa um comandante militar, alguém que vai na frente do exército, lutando, pelejando, guerreando as batalhas para um povo. Então Noged aparece para Saul, e não Malcar, já diferente de Davi. Para Davi aparece Malcar, rei, o governante, né? E por que alguns estudiosos colocam a monarquia a partir do governo de Davi? Porque foi com Davi que ele instituiu funções administrativas e colocou pessoas nesse posto política. Foi através do governo de Davi que ele estabeleceu Jerusalém como cidade-estado de Israel. E você não encontra essa organização no governo de Saul. Foi no governo de Davi que ele estabeleceu um exército forte e coeso. Porque todas as lutas que aconteciam antes de Davi tinham que se juntar aos exércitos das tribos. Tinha que chamar as tribos clãs, e aí se juntavam cada um com o seu capitão, o seu representante, para lutar as guerras de Israel. Mas no governo de Davi, quando Davi assentou sobre o trono de Jerusalém, ele vai formar um exército único, forte. Lembra aquela contagem que ele faz? É um dos exemplos disso. Ele quer saber quantos soldados ele tem no seu governo, qual o contingente do seu exército. Então no período de Davi que a maioria dos estudiosos coloca que começa a monarquia. Tá bom? Outra coisa, quando você lê o livro de Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, você vai encontrar o quê? A Bíblia falando sobre política. Mas como é que pode a Bíblia falar de algo sujo? A política não é coisa suja? Política não é coisa do diabo? Política não é coisa assim, sabe, que tem até esse negócio aí, tem que ver, esse negócio de maçonaria na política, eu sou concordo com maçonaria. A Bíblia fala de política, então a Bíblia está errada. O Espírito Santo falando de política, inspirando os autores da Bíblia para poder falar de política. Tanto assunto para falar, coisa mais edificante, né? Poder de unção, de glória, de graça. Falar de política, sim, o Espírito Santo está falando de política na Bíblia. Você vai condenar o Espírito Santo agora? Vai dizer que o Espírito Santo não sabe o que está fazendo? Vai querer ensinar o Espírito Santo? Quando você lê o livro de Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônica, a Bíblia está falando de política, sim, senhor. E aí, o que você diz? O que você vai dizer agora? Que o Espírito Santo errou? Poxa, Espírito Santo, tanta coisa para nos edificar a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa santidade. Só fala de política? Sim, o Espírito Santo fala de política. Quem não gosta é você. Aí volta aquela frase de Platão: tem nada de errado com aqueles que não gostam de política, não tem nada de errado. Está tudo certinho, bonitinho. Simplesmente eles serão governados por aqueles que gostam. Tá? Quando você lê, dá mais 2 livros. Falei seus 7 livros, agora tem mais 2, 9. Tá?
Agora, os livros proféticos, nós falamos do Pentateuco, se você percebeu, falamos de Êxodo, falamos de Deuteronômio, tá? Temos vários exemplos aqui, são livros do Pentateuco que fala de política. Nós citamos aqui os livros históricos, tá bom? Falamos de Juízes, Samuel, de Reis, Crônicas, e agora estamos citando os livros proféticos, Jeremias, por exemplo, Jeremias capítulo 10, versículo 21, anote, repetindo, Jeremias 10, 21, Jeremias 12, versículo 10, Jeremias capítulo 23, Jeremias capítulo 24, Jeremias capítulo 25, outro livro profético, mais um livro, Ezequiel capítulo 34, vai utilizar um termo, diz assim, pastores. Ai dos pastores que se apacentam, ai dos pastores assim, assim, ai dos pastores. Essa expressão, ai dos pastores, tá? Que muitas pessoas pensam que está falando de pastores, pastor mesmo, pastor de igreja, pastor espiritual, líder espiritual, ou pastor de rebanho, rebanho de ovelhas, tem nada a ver, é um substantivo que a Bíblia está utilizando, que os profetas estão utilizando, o profeta Jeremias, Ezequiel e outros profetas, para se referir a cargos políticos, a pessoas que desempenham governos políticos, governantes políticos na sua maioria, alguns militares, mas a maioria governante político. Ai dos governantes políticos que apacentam a si mesmo, ai dos governantes políticos que estão levando o meu povo a se desviar do caminho. Então, Deus está levantando o profeta Jeremias, Deus está levantando o profeta Ezequiel para criticar políticos que estão no poder e não estão usando corretamente a política, o governo, para honrar e glorificar a Deus, porque o governo pertence a Deus, o governo vem de Deus, o governo é de Deus, e quem está falando isso não sou eu, é a Bíblia Sagrada. Está lá em Romanos capítulo 13, dizendo que o governo vem de Deus, o governo é de Deus e deve ser usado corretamente a fim de glorificá-lo. E os governantes que não glorificam a Deus? E os governantes que fazem coisas erradas? Esses governantes darão conta a Deus no dia do juízo. No grande trono branco darão conta a Deus. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Deus é o Senhor, que Cristo é o Senhor. E diante do trono branco, esses governantes darão conta a Deus pela posição que eles exerceram e se eles exerceram corretamente ou não o governo que vem de Deus e que é de Deus, porque nenhuma autoridade é constituída se não vem de Deus. Vou abrir aqui para você ver, Romanos capítulo 13. Olha o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, não sou eu, foi o Espírito Santo que inspirou, que escreveu o autor, tá? Aqui o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade, olha, porque não há autoridade que não venha de Deus. Romanos 13, 1. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aleluia, glória a Deus. Tá vendo aí? E Jesus vai dar uma palavrinha para Pilatos, quando Pilatos vai dizer, tu não sabe que eu posso te soltar, que eu posso fazer acontecer? Jesus deixa bem claro para ele, olha, nenhum poder tu terias sobre mim se do alto, ele fala do diabo, se o diabo não tivesse te dado, se o inferno não tivesse te dado, se o Abaddon, se o Tártaro, se o Geena, se os capiroto, capetinho não tivesse dado, não, se do alto não tivesse sido concedido. Então o governo vem de Deus. Agora, como essas pessoas utilizam corretamente ou não o governo, aí é outra história. Mas essa instituição é de Deus. Porque eu quero deixar claro para vocês, meus queridos, que existe, no mínimo, 3 instituições que foram estabelecidas por Deus, tá bom? Vou te apresentar 3 instituições que foram estabelecidas por Deus. Anote aí, número 1, anote aí. Primeira instituição, é a família, Gênesis capítulo 2, versículo 18, a primeira instituição estabelecida, fundada por Deus, foi Deus que instituiu, fundou, estabeleceu, criou a família, Gênesis 2, 18. Não é bom que o homem estivesse, tá lá, todo mundo conhece. Segunda grande instituição fundada, estabelecida, levantada por Deus, a igreja, Mateus capítulo 16, 18, tá lá, porque eu te digo, Pedro, que tu és pedra, porque eu te digo, Pedro, que tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Ok? Repetindo, porque eu te digo que tu és Pedro, corretamente. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ok? Então a igreja foi instituída por Deus. Mas pô, isso aí não foi em Mateus capítulo 16, 18, nem foi no ano 30 da era cristã. Isso foi lá na eternidade. Aí fica esses questionamentos, né? Se for na eternidade, se for no coração de Deus, se for em Mateus 16, 18, se for na ano 30 era cristã, não é um objetivo aqui. Para mim, essa discussão não interessa. Interessa que foi que Deus que instituiu. Não foi o diabo, não foi o capeta, não foi os demônios, foi Deus que instituiu a igreja, assim como instituiu a família. E segunda grande instituição que Deus estabeleceu foram as autoridades constituídas. Eu li aqui Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 13, 14 e 15. As autoridades, ou seja, o governo é uma instituição estabelecida por Deus. A família, a igreja e o governo. Agora, a forma como as pessoas que estão no governo o exercem, aí é outra coisa completamente diferente, tá bom? Essas pessoas darão conta a Deus na forma como eles estão exercendo o governo. Então, quando você lê lá em Jeremias 10, 21, 12, 10, 23, 24, 25, Ezequiel 34, a Bíblia falando sobre ai dos pastores, não está falando de pastor de igreja, não está falando de pastor de rebanho, não está falando de líder espiritual, está falando de políticos, governantes que estavam no poder e estavam levando o povo a pecar e se desviar da presença de Deus, e praticando injustiça, desigualdade social, entendeu? E outras coisas que não convêm, a miséria, a fome, porque a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme, o povo sofre. É disso que os profetas estão combatendo. Estão combatendo os governantes, e não o governo, e não a política. Tá bom? É preciso deixar bem claro isso. A palavra tem direção. Foi direcionada para os governantes políticos. Ele não está dizendo, acaba com esse negócio de política, vamos acabar com esse negócio de governo, que isso é tudo do diabo, o diabo que criou isso aí. Nada disso, tá? Deus está exigindo uma postura do governante, porque o governo vem de Deus e é de Deus, e todos darão conta a Deus. Hitler vai dar conta a Deus pelo governo que ele exerceu, Stalin, Lenin, Pol Pot no Camboja, Mao Tse-tung na China, Mussolini na Itália, esses homens daí, muitos outros, Nero, Calígula, Diocleciano, Galério, tá? Trajano, vão dar conta, Herodes, vão dar conta a Deus pelo governo que eles exerceram, porque o governo vem de Deus, o governo é de Deus, e ele tem que ser usado para glorificar e honrar a Deus. É algo que nasceu no coração de Deus, sim, está estabelecido na Bíblia Sagrada, Romanos 13, em 1 de Pedro, capítulo 2, ok? Mas vamos lá. A Bíblia também vai dizer que grandes servos, homens e mulheres de Deus, eles exerceram um papel político na Bíblia Sagrada, na história da Bíblia Sagrada. Nós temos, por exemplo, José no Egito, que era uma terra pagã, né, pagão, que foi primeiro-ministro do Egito, ou como queiram alguns estudiosos, governador do Egito. Maravilha, parabéns. Nós temos também Daniel, governador na Babilônia, e os seus 3 amigos, que eram como se fosse hoje prefeitos. Ok? Nós temos Esther na Pérsia, uma rainha na Pérsia, uma grande mulher de Deus, que até hoje os judeus comemoram e respeitam o grande feito de Esther. Nós temos também Neemias, que durante o governo persa, ele foi levado ao posto de governador de Judá. E todos esses homens estavam em países, nações idólatras, pagãs, que tinham muitos ídolos, muitos deuses, e eles continuaram fiel a Deus na sua fé monoteísta. Que história é essa? Que o sistema corrompe. O sistema corrompe, pastor, quando chega lá, se corrompe. Ué, como é que Esther não se corrompeu? Como é que José não se corrompeu no Egito, uma terra pagã, idólatra? E detalhe, é porque o tempo não permite. No Egito, tinha coisas assim que não dá nem para falar aqui no vídeo. Tem que fazer um outro vídeo, uma outra oportunidade para você entender como que o paganismo, a idolatria e a imoralidade era em alto grau. Só um pequeno exemplo aqui. Muitos dos governantes eram casados com os próprios irmãos. A prática do incesto era incentivada na sociedade egípcia. Era incentivada a prática do incesto na sociedade egípcia. E muitos faraós eram casados com próprias irmãs. É essa terra que José está. É claro que no período que José entrou no Egito, né, os historiadores vão dizer
que estava reinando a dinastia dos Íxos, ou reis pastores, que é descendente, inclusive, alguns falam que era descendente de Sem, é um dos filhos de Noé, né? Semita, logo um semita, vindos da Ásia. Então, nesse período que José é elevado a governador do Egito, ok? Uma terra pagã. E José não se corrompeu, Daniel também na Babilônia, a Bíblia chama da Babilônia de terra de demônios. Será que o Brasil é pior do que a Babilônia? O Brasil de hoje? Será que Brasília é pior do que Babilônia? É pior do que o Egito? É pior do que a Pérsia? Por favor, né? Por favor. Aí diz assim, não, mas tem que é o contexto. A história de José está num contexto completamente diferente. Que contexto é esse? Não tem nada a ver com o contexto. Quer dizer que o contexto de pecado na época de José e Daniel, de Esther, de Neemias, é diferente de hoje? Quer dizer que assassinato lá tinha um contexto, hoje é outro contexto. Adultério na época de José, Daniel, de Neemias, de Esther, tinha um contexto. Adultério e fornicação hoje tem outro contexto completamente diferente. Não tem nada a ver com contexto, tem a ver com caráter, tem a ver com postura, tem a ver com decisões que a pessoa toma, seja onde ela estiver, longe ou perto de Deus, ou seja, de líderes, de pai, de mãe, de rabino, de pastor, de padre, seja o que for. Tem a ver com postura. A Bíblia diz que Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. São decisões que as pessoas tomam na vida. Tem a ver com aquilo, os princípios éticos e valores morais que a criança aprende dentro de casa, que vai nortear a sua vida. E vai fazer as suas escolhas lá na frente. Positivas ou negativas, para o bem ou para o mal. Corretas ou erradas. José estava longe do pai, da mãe, dos irmãos, contextualizando, do rabino, da sinagoga, contextualizando, claro. E aí? E, no entanto, ele não pecou. Caráter, postura, decisões, valores, princípios éticos e morais, cristãos. Ele permaneceu na sua fé. A mesma coisa Esther. Como é que Esther não se corrompeu? Como é que Esther não se deixou levar, entendeu? Por todo aquele glamour do palácio, como rainha. Negativo, Mardoqueu falou, será que porventura não foi para esse momento que Deus te levantou? Não tem a ver com postura, então não tem nada a ver com contexto. Tem outras pessoas que dizem assim, não, mas peraí, tem que entender, pastor. José não pediu para ser político. José não pediu para ser governador. Foi Deus que colocou ele lá. Porque tem gente que fica pedindo, tem gente que vai lá se filia um partido. E daí? Aí melhor ainda, se José não pediu e Deus colocou, então Deus é o maior interessado em ter pessoas dele em pontos estratégicos, em lugares estratégicos, em qualquer lugar. Se José não pediu, se Daniel não pediu e foi Deus que colocou, então Deus é o maior interessado em que se tenha servos dele, homens e mulheres em lugares estratégicos. Isso aí não tem como você negar. Então José não pediu, não se filiou a partido nenhum e Deus colocou lá e Deus levou a governador. Quem foi que levou José a governador? Foi o capeta? Foi o diabo? Não, foi Deus. Quer dizer, então, que só existe homem de caráter e mulher de caráter lá no passado. Quer dizer que hoje em dia não existe homem de caráter. Não existe homem de Deus nem mulher de Deus. Todos os homens hoje, cristãos e mulheres cristãos, não têm caráter. Né? Só tem caráter se estiver dentro de 4 paredes da igreja. Ele só é a luz do mundo, sal da terra, entre 4 paredes. Saiu de 4 paredes, ele deixa de ser luz do mundo, sal da terra. Passa a ser vagalume. Ou lanterninha. Por favor, né? Isso aí são argumentos fracos, falaciosos, sabe? Sem base nenhum. Muito, muito, muito fraquinho para querer manchar, dizer que política é coisa do diabo. É contexto diferente. É porque José não pediu, porque Daniel não pediu. Sai fora. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo contrário, de repente Deus está querendo limpar a nossa nação, colocando pessoas sérias em lugares estratégicos, ok? Agora as pessoas dizem assim, mas então por que Jesus não se filiou, não se candidatou, não ocupou nenhum cargo político? Já que você está falando de política, por que Jesus não ocupou? É claro que Jesus não ocupou nenhum cargo político, porque a Bíblia fala da missão de Cristo. Qual era a missão do Messias? Ocupar cargo político? Não. João 3,16, textuário da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê se filie o partido. Não pereça, mas tenha vida eterna. Né? A primeira de João, capítulo 3, versículo 8, fala para qual era a função do Messias, o papel do Messias, a missão do Messias. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Era para reatar o homem que havia perdido a comunhão lá no Jardim do Éden com Deus novamente. Não tinha nada a ver com cargo político. A missão do Messias era essa. São perguntas assim que eu fico pensando, Deus, como é que pode, em pleno século XXI, na era da pós-modernidade, as pessoas fazem esse tipo de pergunta?
Por que Jesus, o Messias, não ocupou cargo político? É claro que ele não veio ocupar cargo político. Ele não veio trazer nem libertação nacional, que os judeus pensavam que o Messias, quando viesse, ia trazer uma libertação nacional. E Jesus não veio trazer libertação nacional para o povo judeu, ou seja, para que o povo saísse do poder de Roma ou de outras nações, não. Jesus veio trazer uma libertação espiritual. Então essa era a tarefa, essa era a missão, ponto final, não tem o que questionar. É não entender o que os profetas escreveram no Antigo Testamento, né? Aí diz assim, mas por que então os apóstolos, também a mesma coisa, os apóstolos deram prosseguimento à obra de Cristo, expansão do evangelho. Aí você diz assim, então, tá vendo então? Os apóstolos deram prosseguimento. Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, enfim, deram prosseguimento. Então, vou dar prosseguimento. Só que você se engana. Quando você lê Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, você vai ver que no período de Constantino, quando Constantino permitiu, tá, que o evangelho, que o cristianismo fosse exercido em pé de igualdade com as outras religiões que havia no Império Romano, assim como Deus que era adorado, Deus de romanos, deuses gregos, da Pérsia, da Síria, do Egito, né? Quando ele permite, porque ele não oficializou o cristianismo, erra quem pensa isso. Quem oficializou o cristianismo, ou seja, quem tornou o cristianismo religião oficial em Roma, foi Teodósio. Lá na frente, 67 anos depois, tá? Mais de meio século. Tá? Teodósio, em 28 de fevereiro de 380 depois de Cristo, é que vai oficializar o cristianismo, né, como, de fato, religião em Roma. Antes disso, não tem nada a ver, tá? O que Constantino fez foi permitir, ou seja, foi acabar com a intolerância religiosa. Pronto, para você entender? Havia muita intolerância, perseguição, os cristãos eram perseguidos, mortos, né? E outras coisas, torturados. Enfim, e Constantino falou, por que só vocês podem servir o Deus de vocês e eles não podem? Qual o problema? Então ele vai permitir, vai acabar com a intolerância religiosa e vai colocar o cristianismo em pé de igualdade para ser exercido em Roma, ok? Então tá aí. Por isso, mas nesse período, quando Constantino dá um basta na intolerância religiosa, vários cristãos assumiram, está na história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, historiador cristão, apresenta isso. Tem que ler lá, tem que comprar o livro e ler. Vários cristãos passaram a assumir posto político e posto estratégico no governo romano. E foi exatamente através dessas pessoas que assumiram posições estratégicas no Império Romano que o evangelho pôde se expandir, sem ser perseguido do jeito que era, porque no primeiro século, no segundo século, se estava chovendo, jogavam os cristãos na arena. Se tinha muito sol, jogavam os cristãos na arena. Os cristãos não podiam nem se reunir domingo para adorar a Deus, qualquer coisa era motivo para matar os cristãos. E Plínio, governador da Bitínia, vai escrever em 111, 112 depois de Cristo para o imperador Trajano, com um grupo de pessoas que ele estava na mão, que foi levado até ele, para ser executado. Simplesmente porque se reunia de manhã, num domingo de manhã, bem cedo, para poder celebrar a Santa Ceia e cantar louvores a Deus. A comunidade romana não gostava disso, achou isso que isso era um absurdo, e os cristãos tinham que ser todo mundo executado, porque se reunia no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, para celebrar a Santa Ceia e cantar louvores a Deus. Tem cabimento um troço desse? Até que Tertuliano, que foi um cristão, ele vai num cargo estratégico, num poder estratégico, tá? Tertuliano era um homem muito culto, versado, letrado, e se tornou um grande orador, já era um grande orador, já era um grande jurista na época, advogado na época, muito respeitado em Roma. Ele vai aceitar a Cristo com seus 40 anos de idade, e ele vai questionar os magistrados romanos. Ele, que é isso que vocês estão fazendo aí? Nem direito de ampla defesa vocês dão aos cristãos? Cristãos em ponto estratégico. Vocês não podem sentenciar um cristão à morte sem sequer dar a eles o direito de ampla defesa. Ok? E aí você vai ver várias passagens, tem vários textos na Bíblia que falam sobre política. Deuteronômio capítulo 1, versículo 13. Deuteronômio 17, versos 4 a 20, fala inclusive sobre o governo de reis. O próprio Deus orientando, estabelecendo reis, como eles deveriam estabelecer reis, quando eles adentrassem em Canaã, quando eles quisessem reis. Provérbios capítulo 8, versículo 15 e 16, Provérbios 14, 34, Provérbios 28, versículo 2, Provérbios 29, versículo 4, Timóteo capítulo 2, né? Versículo 1 e 2, Tito, capítulo 3, versículo 1 e 2, Salmo 94, versículo 20 e 23,
João capítulo 19, versículo 11, enfim, tem uma série de textos na Bíblia Sagrada que fala sobre política, e que política até agora eu não vi um versículo que diga que é do diabo, tá ok? Um abraço a vocês, espero que esse vídeo tenha ajudado, e pode fazer com os comentários que vocês quiserem fazer aqui abaixo, tá bom? Um abraço para vocês, tchau, tchau, até a próxima.